Gloria in excelsis Deo. Meus irmãos, minhas irmãs, 32º domingo do tempo comum, dia 12 de novembro. Diácono Deusmar Andrade, mais uma vez aqui com vocês, partilhando sobre a palavra de Deus, meus irmãos. Minha alma tem sede de vós e vos deseja ao Senhor. O salmista assim nos introduz na liturgia, mostrando a busca de Deus, que é o grande tema, a sede de Deus, que é o grande tema da nossa liturgia. Imaginemos aquela terra seca e árida, como é no nosso Ceará, quando não chove. Aquela terra sedenta por água, aquela árvore só esperando para ressurgir, esperando aquela chuva, aquela água que vem do céu. E logo que cai aquela chuva, aquela pequena chuva, logo tudo fica verdinho. Isso é lindo, não é, meus irmãos? Muito bonito mesmo. Na primeira leitura de hoje, vejam, fala sobre a sabedoria de Deus, que ela é facilmente contemplada por aqueles que a amam e encontrada por aqueles que a procuram. A sabedoria de Deus, que partilha dos planos de Deus, como diz em outra passagem, ela é facilmente encontrada. Não é consequência de elaborações intelectuais grandiosas, não. A sabedoria de Deus, ela é encontrada por todos aqueles que a procuram. O que é a sabedoria? Não é simplesmente a inteligência que se conquista pelas faculdades. A sabedoria de Deus, no caso, é a busca das coisas certas no momento certo. E o que é o mais certo de todos? Buscar a Deus de todo o coração. E saber olhar para tudo conforme a vontade de Deus. Essa é a verdadeira sabedoria, meus irmãos. A sabedoria que vem do alto. Por isso, é muito necessário termos a vigilância para saber guiar a nossa vida de modo sábio. Guiar a nossa vida conforme a sabedoria de Deus. Vigilância para escolhermos o essencial e deixarmos de lado aquilo que é secundário, aquilo que é supérfluo. Vigilância para não deixar que o pecado tome conta da nossa vida, nos domine e mostre que nós não temos capacidade de seguir a Deus. Vigilância, meus irmãos e minhas irmãs, para não irmos concedendo espaço para o pecado em nossa vida. Vigilância interior. A vigilância é o grande tema do Evangelho, das 10 virgens que são chamadas para o banquete nupcial. Não basta serem chamadas, elas precisavam ir com as lâmpadas acesas. Santa Catarina de Sena, em uma de suas cartas, fala que essa lâmpada é o símbolo do coração, provavelmente porque a lâmpada da sua época tivesse um formato meio assim, não sei, pode ser, não é? De qualquer forma, ela dizia que a lâmpada era o coração, a chama era a fé e o óleo eram as boas obras, os méritos. Então essas 5 virgens foram ao encontro de Jesus com a chama acesa, com fé, porém a sua chama era pouca, porque não estava alimentada com o óleo das boas obras, com o óleo dos méritos. Portanto, esse óleo se acabou. Esse é o símbolo daquela pessoa que diz que tem fé, mas não vive conforme a sua fé. Não alimenta a sua fé indo para os sacramentos, se confessando, indo para a missa. Não age com obras de caridade, não alimenta a sua fé com as suas obras. E, portanto, chegará um momento em que a sua chama se apagará. Quando o noivo chegar, vejam bem, ele quererá nos encontrar com as lâmpadas acesas. Não basta nós sermos convidados, não basta dizermos que cremos. Quantas visitas nós fazemos nas casas, por exemplo? Não, eu tenho fé, Ave Maria, Deus acima de tudo, mas não vai para uma missa desgramado. Vejam, que fé é essa que não coloca em prática? Vejam, estar na igreja não é suficiente. Não adianta estarmos na igreja e vivermos como pagão, vivermos nesse mundanismo espiritual, como o Papa Francisco fala em uma de suas encíclicas. O mundanismo que é assumir os valores do mundo dentro da própria igreja. Ir para a igreja e ter os mesmos valores mundanos, não permitir que Deus toque o seu coração. Valores mundanos de materialismo, vivemos como só as coisas desse mundo existissem, apegados aos nossos bens, de coração fechado aos outros. Corações marcados por uma mentalidade materialista que só vê na sociedade as lutas de classes e etc. Uma mentalidade que é imanente, só pensa nas coisas aqui da terra. Uma mentalidade consumista que quer encher a vida de prazeres para poder saciar esse vazio que existe no coração, que deveria ser o local das boas obras,
o local dos méritos que alimenta a nossa fé. A perda do sentido de eternidade e, portanto, uma vida implicitamente desesperada. Porque se nós perdemos o foco da eternidade, essa vida presente se torna um fardo, um peso. Essa vida presente se apresenta sem sentido, porque o horizonte para nós fica nublado, porque não vemos a eternidade, melhor dizendo, não temos fé verdadeira e concreta na eternidade. Na segunda leitura de hoje, só é possível compreender a segunda leitura de hoje, que é uma carta de São Paulo aos Tessalonicenses, o primeiro escrito do Novo Testamento, aquela comunidade ali, provavelmente no ano 40, 50, preocupada sobre aqueles que morreram e que Jesus não voltou ainda, porque eles tinham essa fé na iminência da volta do reino. E Paulo fala, não vivamos como pagãos. A ressurreição irá acontecer, a firmeza de Paulo a crer nisso. Aqueles que já morreram irão ressuscitar e gozarão do julgamento junto com aqueles que estão vivos. Não precisamos ter uma mentalidade nesse sentido mundana. A firmeza da fé na ressurreição nos coloca diante dessa eternidade, que é a fé básica de todo cristão. No finalzinho da passagem de hoje coloca, nós que fomos deixados com vida seremos arrebatados com eles, ou seja, também gozaremos da eternidade. Por isso a vigilância interior. Exortai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras, para que eles possam viver com uma esperança. A esperança na vida eterna deve ser um grande guia para a vida cristã. A vigilância daquelas virgens só encontra sentido quando se tem um horizonte de vida eterna. É por isso que nós vigiamos. Não ficamos perdidos nos prazeres desse mundo, não ficamos perdidos nas desesperanças que podemos sofrer, mas renovamos a nossa fé na ressurreição. Porque a vida presente, meus irmãos, minhas irmãs, é uma caminhada rumo à vida eterna, a qual cada um de nós somos chamados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.